dia a todos. Meu nome é Wilson Márcio Costa e eu vou falar do tema da nova Constituição, né, que está se pleiteando ou está se armando para ser feita no Brasil, aí talvez no próximo ano, né, antes das próximas eleições. Então, primeiro eu gostaria de falar da questão da divisão política brasileira. Você pega hoje, por exemplo, um estado que nem São Paulo, né, que representa menos que 3% do território total do Brasil. Então esse estado ele tem 70 deputados. Aí você pega um estado que nem o Amazonas, tem 8 deputados. E o Amazonas ele tem 18% do território nacional. Santa Catarina, o estado onde eu moro, que tem menos que 3% do território, ele tem 16 deputados. Então algo errado nós já encontramos aí, né? Muitas vezes eu me perguntei por que dessa densidade demográfica nas cidades do Brasil afora, né? Porque as cidades vão inchando e cada vez mais inchando, né? E a qualidade de vida, de um modo geral, vai caindo das pessoas, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais amontoadas uma em cima da outra. E eu me pergunto, será que não é por conta dessa divisão? Confesso que eu pensei muito sobre esse assunto. E eu cheguei à conclusão que esse é um dos fatores, né? Se você tem 70 deputados, né, você vai defender o seu lado, né, cada vez mais. E dane-se lá o Amazonas que tem só 8, né? Então essa divisão, ela é injusta, né? Então qual seria a divisão mais justa? Bem, eu acredito que a divisão mais justa que possa ter a nível de território, já que isso aqui é uma nação, né? Nós somos uma nação, então essa nação ela tem uma área, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Então acredito que a divisão correta seria nós dividirmos este território em partes iguais, né? E nessas partes iguais termos representantes eleitos por aquelas regiões, pela população daquela área demarcada. Muito bem, hoje já é assim, mas eu estou dizendo uma divisão igual, não desigual. Não estados grandes e estados menores, né? Essa divisão política ou geopolítica, não sei a qual critério se usou para essa divisão, né? Também não vou entrar no que tem, eu vou falar do que eu proponho. Então eu proponho uma divisão igual, seja um território, um retângulo, então esse retângulo vai ter uma área exatamente igual ao do lado e assim, todas iguais. Aí você vai dizer, não, mas vai ter regiões que não tem ninguém. Muito bem, então quem vai definir os políticos daquela região inabitada ou daquela região com água vai ser os circunvizinhos, as vizinhanças, né? Com isso automaticamente vai haver, na minha visão, uma expansão. As pessoas não vão mais se concentrar tanto nessas regiões centrais, ou região do sul, ou região praiana, tanto como hoje existe, né? Vai haver uma divisão. Então, se você tem um representante de uma região vazia, por exemplo, lá no meio do Acre, né? Então esse representante ele vai ter igual poder ao outro que está lá no centro de São Paulo, né?
Então acredito que essa divisão seja mais justa. Acredito não, tenho certeza. Né? Então, sendo essa divisão mais justa, né, nós vamos ter uma ocupação melhor do território, afinal de contas. Né, eu acho que pessoas concentradas como está hoje nessas cidades é uma tremenda loucura, né? Muito bem. Então eu tenho outras, mas essa é a mais importante, né? A mais importante é essa divisão política, geopolítica igualitária. Então cada região vai ter 3 representantes. Esses 3 representantes, então eu estou dizendo, para não ter mais prefeituras, não ter mais estados. Então esses 3 representantes dessa região, né, que vão formar tanto o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Essas 3 pessoas. Evidentemente que eles vão ter uma equipe, dependendo da complexidade dessa região. Né? Mas vão ser 3 representantes em cada região. As outras questões, né? Então assim, eu proponho um mandato de 7 anos, sem reeleição. Não haverá reeleição. Né? E esses que forem uma vez eleitos, né, irão formando um conselho, né, de no máximo 7. Né? Então os que estão ficando mais antigos vão saindo e ficam esse conselho de 7 políticos, ou 7 representantes do povo, realmente representante. A palavra político aqui é representante do povo, né? Não é representante de uma corporação ou representante de uma parte desse governo que está aí. Né? Então a ideia também é não haver monopólios, acabar com os monopólios. Evidentemente não vamos poder acabar com o que tem hoje, mas só não vamos deixar com que cresça mais. Né? Para que a coisa seja mais justa. Né? Isso nem público, nem particular. Nem público, nem particular. Né? Muito bem. Eu proponho a extinção de todos os partidos políticos, sem exceção. Todos. Então, se o cidadão, por exemplo, que nem eu ou qualquer outro, quiser se candidatar, né, ele vai ser eleito pelas suas ideias, né, pelo aquilo que ele está propondo para aquele território, para aquele munícipe. Ele não vai estar sendo eleito com ideias de um partido, seja ele comunista, de ideias que vêm não sei de onde. Então, extinção de partidos políticos e qualquer pessoa pode se candidatar. Né? Evidentemente vai se formar um grupo esquerdo e um grupo de direita. Isso é inevitável, mas no máximo isso. Né? Então assim, nós não vamos mais dar dinheiro para político. Não vamos mais dar dinheiro para a formação de partido político. Né? Olha quantos milhões nós damos todos os anos para essa gente fazer o que eles estão fazendo por aí. Então, sem partido político. Né? A ideologia vai partir da cabeça de cada um. Né? Aí alguém vai dizer assim, mas isso não tem lugar nenhum do mundo. Sim, não tem. O Brasil não é um país único. Né? Não se fala que tem coisas que acontecem aqui que é só no Brasil, então vamos continuar sendo assim então. Mas pelo lado do bom agora, não pelo lado do mal, pelo lado do ruim. Né? Então vamos lá. Extinção de partidos políticos, fica proibida a criação de novos também. Né? Então assim, o salário desse político lá daquela região vai ser igual. Né? Do que vai ser a cada 1000 nós vamos ter um que vai ser o líder. Né? Vai ter que ter um líder, evidentemente, ou 3 líderes. Né? Então esses líderes, dos líderes, né, vai também ser por votação. Né? E o salário vai ser igual para todos, sejam eles educadores, sejam eles políticos, né? Seja lá quem for que trabalhe para o governo e tenha um cargo de líder, esse salário vai ser igual. Depois a gente pode
detalhar melhor, mas a princípio seria essa a ideia. O imposto cobrado sobre a renda do cidadão. Então o cidadão tem uma renda X, ele vai pagar 20%. Então imposto único de 20%. Eu acredito que é um bom imposto, né? Não os 40% que não tem resultado nenhum, né? E esses 20% vão ser geridos, né, por pessoas que não vão estar ligadas a corporações, né, entre aspas. Então imposto único de 20%. Então caberá a cada município desenvolver a sua política, né, a sua vocação, né? Se aquela região tem uma vocação agrícola, ela vai continuar tendo uma vocação agrícola, né? Se aquela região tem uma vocação industrial, ela vai continuar, e assim caberá àquela população daquela região desenvolver a política que melhor convém a si, né? Não vai vir regras de cima que vai impor àquela região um desenvolvimento A ou B. Isso vai ser muito mais justo, né? Os mananciais pertencerão a todos. Eu estou vendo que estão tomando conta dos mananciais todos aí. Então, corta fora isso tudo, os mananciais pertencem ao povo. A água é do povo, né? Os minérios e todas as benesses que tem no território pertencem à população. E ele tem que ser traduzido para a população, né? Não é o que está acontecendo hoje, né? A gente não precisa da Petrobras. Alguém vai dizer, não, a gente não precisa da Petrobras, a gente não precisa da Eletrobras, né? O que nós precisamos é pessoas livres para ter ideias livres. O brasileiro tem uma capacidade infinita, só que ele foi educado para não ter, né? Todos nós somos educados para sermos obedientes e bitolados, né? Não vai haver previdência social. A previdência social está extinta do governo central. Se o munícipe ali quiser criar uma previdência para aquela região, é a critério deles. Só que ninguém vai dar dinheiro para eles pagarem aquilo. Se eles quiserem, eles vão desenvolver uma previdência com os próprios recursos, né? O governo, ele vai dar saúde, educação e segurança. E tudo isso aqui é privado. Então as empresas vão se cadastrar e vão criar um hospital, por exemplo, né? Então esse hospital vai ser particular e o governo vai pagar por atendimento, certo? Aí alguém vai dizer, mas o SUS já é assim. Sim, mas os valores que se paga, isso tem que haver um critério mais adequado. Isso é uma coisa que tem que ser melhor pensada. Mas a princípio não teremos funcionário público, porque funcionário público é uma praga, né? A praga desse país se chama funcionário público. E esse funcionário público é quem elege essa putada que está aí. Se você for ver a quantidade de gente que está no legislativo, né? Deputados, principalmente senadores, é tudo funcionário público, né? Então ele já tem essa raiz, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Teria mais alguma coisa, mas acho que o principal eu já deixei claro, né? Então essa divisão geopolítica é a mais importante na minha maneira de ver, né? Acredito que vai haver diminuir essa concentração de pessoas nessas cidades hoje, que não é mais nem cidades, são um amontoado de gente, uma por sobre as outras, né? Esses monstros que criamos aí, que chamamos de cidade. Acredito que o princípio seja isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu faço um outro vídeo. Muito obrigado por quem deu atenção, então. Até mais.